Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Em meu nome expulsarão demônios. Esse é um dos títulos de um dos capítulos do livro de Kenneth Reagan, Nome de Jesus. Vou relatar uma experiência tremenda que ele teve e que isso é passado para todos nós, para que a gente aprenda. Amém? O primeiro sinal que, segundo Jesus disse, haveria de seguir aqueles que creem é: em meu nome expulsarão demônios. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Em outras palavras, exercerão autoridade sobre os espíritos malignos. Ele não asseverou que esse sinal seguiria os pregadores. Não apenas os pastores têm autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, mas sim todos os santos, todos os salvos em Cristo Jesus. Os servos de Deus devem saber que possuem esse poder. A Bíblia, nosso manual de instrução, registra o seguinte exemplo, que é exatamente esse vídeo que eu estou mandando para vocês. Paulo expulsou um demônio de uma moça adivinha, de uma moça possessa. E ao libertá-la, o apóstolo sacudiu a cidade de Filipos até os seus alicerces. Eu peço que você possa ler Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18, para o áudio não ficar muito longo, embora eu esteja mandando um vídeo para você ler, para você ouvir, que relata sobre esse assunto. Note que aquela moça era possessa de espírito. E Paulo não falou a ela diretamente, mas ao espírito. E ordenou em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Está lá no versículo 18. Aquele espírito tinha de sair, pois não existia a possibilidade de ele não ir embora. Lembre-se de que lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10, Paulo declara, pelo que também Deus o exaltou, relacionado a Jesus. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O espírito maligno tinha de se curvar ao nome de Jesus. Os demônios têm de sair diante desse poder que tudo opera. Esse nome tem para a igreja hoje a mesma autoridade que exercia naquele tempo. Temos um grande tesouro no nome de Jesus e nós temos negligenciado. É isso. Sabe, tem um relato do Kenyon, o autor do livro maravilhoso Nome de Jesus, que ele diz: pensaríamos naturalmente, ao ler nossa literatura religiosa moderna, ao ouvir os sermões de um pregador mediano, que os demônios teriam deixado de existir ou foram encurralados em guetos das cidades. Desse modo, estavam passando a totalidade do seu tempo entre as camadas mais baixas da humanidade. E o Kenneth Reagan ele volta a relatar. Em dezembro de 1952, enquanto eu e um pastor estávamos orando na cozinha de sua casa pastoral, o Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim em uma visão e disse: vou ensinar-lhe a respeito de Satanás e dos demônios. Dessa noite em diante, aquilo que na minha palavra é chamado de discernir espíritos, operará em sua vida e em seu ministério quando você estiver no Espírito. Fiquei arrebatado naquela visão durante 1h30, enquanto o mestre me ensinava. Vi um ser maligno operando por intermédio de um certo indivíduo, um rapaz, perturbando um pastor e criando problemas que poderiam ter provocado uma divisão na igreja. Então o Senhor me disse: não lide com a pessoa, ocupe-se com o espírito. Ele completou. Temos perdido o alvo ao procurarmos lidar com o ser humano e a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra espíritos e potestades, está escrito lá em Efésios 6, que habitam nas regiões celestiais. Na ocasião, Paulo falou ao demônio, não à moça. Preste atenção. Então, eu disse,
relatando o Kenneth Reagan. Eu disse, como eu faço isso? O pastor estava na mesma região do país que ele estava, que o Kenneth estava. Mas aquela pessoa que o incomodava estava em outra parte da nação. Mas não há distância na dimensão espiritual, disse o Senhor para o Kenneth. E ele prosseguiu. Apenas fale para aquele demônio e ordene-o em meu nome, dizendo: espírito imundo que opera na vida de fulano, para perturbar e embaraçar o ministério desse servo do Senhor, ordeno que desista da tua operação e cesse tua manobra neste momento. Consegui ver o espírito que operava naquele indivíduo. Vamos continuar esse relato amanhã. Não perca não essa história tão importante para que nós possamos aprender. Amém? E tenha mais um dia de vitória. Em o nome de Jesus.